Fala, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Gabriel Mendonça. Nesse vídeo aqui, irmão, nós iremos fazer uma resolução de questões de inquérito policial voltada ali à banca CESP, beleza? Então são questões só da CESP de inquérito policial, voltada ali ao concurso da PM de Alagoas, tá? Que é a banca que vai ser a CESP. Não só a PM de Alagoas, mas qualquer concurso que você for fazer, que é a banca que faz a CESP, beleza? Então nós iremos trabalhar com esta banca, tá? Vou estar trazendo mais vídeos aqui de resolução de questões. Esse aqui é o segundo vídeo, o primeiro foi de lei de tortura, tá? Então vamos começar aqui a resolver as questões. Antes de a gente começar, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Gabriel Mendonça. Trago aqui vídeos de resoluções de extravagante aqui no canal, principalmente extravagante, tá? Tô trazendo aqui hoje de processo penal, mas trago principalmente de extravagante, beleza? Fique aí aberto a explorar o máximo de conteúdo aqui no canal. Nesse canal aqui, senhores, tem mais de 10 vídeos aqui só de extravagante, as mais cobradas em curso público, tá? Vídeos de resoluções de questões para ajudar você a gabaritar essa matéria, beleza? Então, totalmente gratuito, explore aí o canal, o máximo de conhecimento que você puder, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui com a nossa resolução de questões sobre inquérito policial. Pra cima. Estão vendo minha cara? Beleza. Senhores, é o seguinte, como é que vai funcionar? Quero que vocês foquem no PDF, eu não quero que vocês fiquem olhando pra minha cara. Quando for pra olhar, eu vou falar, beleza? Eu quero que vocês se concentrem aqui nas questões. Então, eu peço a vocês que antes de vocês acompanharem a resolução da questão, tentem fazer primeiro, pausa o vídeo, faça, irmão. Eu quero que você faça, não quero que você fique só vendo eu resolver a questão, não. Faça, tente fazer e depois você acompanha a resolução comigo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar aqui em inquérito policial, certo? No edital da PM Alagoas de vocês, na matéria de processo penal, tem inquérito policial e ação penal. Então, aqui é inquérito policial, eu vou gravar outra aula resolvendo questões só de ação penal. Apesar de que um conteúdo complementa o outro. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente vai ver aqui nesse vídeo vai estar relacionada à ação penal. Mas a gente precisa ver para a gente entender inquérito policial também, tá bom? E principalmente no que tange ali as formas de instaurar inquérito, tá? A gente vai ver bastante aqui nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com a nossa resolução de questões, tá? Antes de começar, eu vou fazer aqui um mapa, porque eu quero ser eu quero começar do básico até o mais avançado. Eu quero explicar para os senhores como é que funciona o inquérito policial. Então, eu vou trazer aqui vou fazer um resumo aqui, tá? Vamos lá, pessoal. O que acontece? O que é o inquérito policial? O inquérito policial, ele é, digamos que ele é instaurado para quê? Qual o propósito do inquérito policial? O inquérito policial, senhor, agora você olha para mim, tá? O inquérito policial, o propósito dele é colher informações, elementos de informações, tá? Esses elementos de informações a gente não pode confundir com provas, tá? Uma coisa é elemento de informação, outra coisa é prova. Por quê? Uma prova, senhores, para ela ser obtida, digamos assim, né, em regra, é preciso que seja assegurado ao acusado, né, contraditório e ampla defesa, que é direito do acusado. Ele ter um contraditório e ampla defesa, ele poder se defender, poder argumentar, né, os fatos, tá? No inquérito policial, a ampla defesa e o contraditório, eles não são assegurados ao investigado, porque o inquérito policial, senhores, é uma fase inquisitória, ou seja, observa ali um sistema que é o sistema inquisitório, um sistema que não há garantido ali ao acusado ampla defesa e contraditório. Isso vai ser acusado somente, isso vai ser assegurado ao acusado somente na fase ali da sentença, a qual ele poderá argumentar, tá? A qual o juiz vai analisar ali os elementos de informação, tudo que foi colhido, né, os índices de autoria e materialidade. Aí o juiz vai dar a oportunidade de defesa para o acusado e aí vai onde vai ser obtida ali as provas, tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, o inquérito policial, qual é o objetivo dele? É colher elementos de informações para chegar a indícios de autoria, para saber quem é o autor do crime. Quando eu falo indícios, não é prova, é indícios de autoria, tá? E materialidade. Em tese, o inquérito policial ele serve para acumular informações, certo? Que cheguem a uma possível conclusão, não é uma conclusão, há uma possível conclusão ou um resquício, né? Uma pista, digamos assim, de quem é o autor do crime, de como o crime ocorreu, quando o crime ocorreu, se realmente houve crime. Então, o inquérito policial é para trazer informações. Lembrando, o inquérito policial ele não é para trazer uma conclusão, se realmente houve crime ou não, se realmente o acusado ele vai ser condenado ou não. O inquérito policial ele não tem esse objetivo. Quem vai decidir tudo isso, se ele vai ser condenado ou não, se houve crime ou não, é o juiz na fase da sentença, tudo bem? O inquérito policial ele vai apenas colher informações. E aí ele faz essa fase de colheita de informações e entrega para um órgão
que é o Ministério Público, e o Ministério Público vai pegar essas informações e vai oferecer a denúncia, vai enviar para o juiz, tá? Então é basicamente isso. Vamos fazer aqui um cronograma, tá? Então vamos lá, tudo começa, vamos fazer aqui uma cronologia, ó. Tudo começa, agora eu vou tirar a câmera aqui, eu quero que você olhe para a tela, tá bom? Vamos lá, vai dar certo, com calma a gente vai avançando. Ó, vamos lá. Primeiro, tá aqui o crime, tá? Eu vou até fazer aqui. Não tá muito reto, mas não tem problema não. Ó, aqui ocorreu o crime, vamos supor que ocorreu o crime, certo? Ocorreu o crime aqui de homicídio. Beleza? Show. O crime de homicídio ocorreu aqui, certo? Aí o que vai ser feito, senhores? Vai ser instaurado um inquérito policial, tá? Vou botar aqui, ó, IP. Aqui vai ser instaurado um inquérito policial, beleza? O crime de homicídio, senhores, ele é um crime que é dever do Estado investigar, tá? É um crime que a gente chama, né, é um crime que demanda uma ação penal pública incondicionada, beleza? Incondicionada. Ou seja, o inquérito policial aqui, senhores, ele deve ser instaurado de ofício. O que significa de ofício? Como se fosse assim, obrigatório. É obrigação do Estado instaurar um inquérito para investigar essa causa de homicídio. Quem foi o autor, como o homicídio ocorreu, certo? Beleza. Então foi instaurado aqui um inquérito para investigar esse crime, certo? De homicídio, tá? Beleza. Aí aqui tá a frase do inquérito, tá bom? Foi instaurado um inquérito. Beleza, o inquérito ocorreu aqui bonitinho e tal. Aí durante o inquérito vai ser, pelo menos espera-se, né? Que seja colhido, né? Colhido o quê? Indícios, tá? Quando eu falo de indícios, é justamente para a gente não confundir com provas, tá? Porque não há nada definitivo. O inquérito policial ele não serve para a gente definir quem é o autor do crime, apenas para colher elementos de informação, certo? Para que haja ali materialidade, para que haja ali elementos suficientes para que o Ministério Público possa enviar esses elementos para que o juiz possa analisar e aí decidir, beleza? E julgar, no caso, né? Então, na fase do inquérito policial vão ser colhidos indícios de autoria, certo? De autoria e materialidade, beleza? Materialidade, beleza. Então, beleza. Gabriel, foi feita ali toda uma investigação, tá? A polícia judiciária, né? A polícia civil ou a polícia federal, ela investigou e tal, colheu elementos de autoria, de materialidade, conseguiu ali elementos suficientes, tá? E aí, o que acontece depois? Depois, pessoal, a gente vai ser feito o seguinte: a autoridade policial, o delegado, certo? O delegado, ele vai pegar todos esses elementos que foram colhidos, certo? Vai fazer um relatório e vai enviar esse inquérito, digamos assim, para o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele vai pegar esses documentos, digamos assim, vai pegar tudo isso que foi colhido do inquérito policial, ele vai pegar o inquérito policial e ele vai fazer o que a gente chama de oferecer a denúncia. Oferecer a denúncia. Na verdade, ele pode ou não fazer isso, né? A gente vai falar aqui já, tá? Ele pode oferecer a denúncia. E o que significa oferecer a denúncia? Ele vai pegar, senhores, os elementos ali que foram colhidos no inquérito ou não, tá? Tem que chegar, o que eu quero que vocês entendam? Tem que chegar para o Ministério Público elementos suficientes, tá? Elementos suficientes de autoria e materialidade, beleza? Show? No caso aqui, o inquérito policial ele vai ser responsável por trazer esses elementos, mas pode ser que esses elementos, senhores, de autoria e materialidade, eles cheguem sem precisar de inquérito policial, tá? E tá tudo bem. O inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável, tá? Eu quero que vocês entendam isso. O inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável. Se, por exemplo, os elementos de autoria e de materialidade eles já foram obtidos sem precisar instaurar um inquérito, show! Esses elementos eles vão ser enviados para o Ministério Público e ele vai oferecer a denúncia, tá? O inquérito policial é apenas uma das possibilidades para ser colhida esses elementos, tudo bem? Beleza, então foi entregue ao Ministério Público e ele vai ter duas possibilidades. Ele pode oferecer a denúncia, como eu já falei para vocês, ou ele pode arquivar o inquérito. Qual vai ser os casos que ele vai arquivar o inquérito? Na maioria dos casos, né, de maneira geral, o que eu preciso que você entenda? Quando ele vê que não houve crime, ou quando ele verificar que houve ali um caso de excludente de licitude, certo? Ele pode arquivar um inquérito, ele pode deixar de oferecer a denúncia, tá? Ele pode deixar de oferecer a denúncia. Ou no caso, por exemplo, também no caso de inércia, né? Como assim, Gabriel? No caso de negligência do inquérito policial, vamos supor, no caso de negligência do Ministério Público, né? No caso de negligência, né? Aí, no caso ali, por exemplo, vamos supor, o Ministério Público, ele recebeu o inquérito policial, certo? Deixa eu aqui ativar a câmera, olha aqui pra mim, ó. Há casos que isso ocorre, tá?
o Ministério Público ele recebeu o inquérito policial e ele ficou responsável por oferecer a denúncia. Aí passou o tempo para ele oferecer a denúncia, né? Que inclusive, segundo o Código Processual Penal, é 5 dias se ele estiver preso, se o acusado estiver preso, ou 15 dias se ele estiver solto, tá? Então vamos supor que passou esse prazo, né? O Ministério Público não ofereceu a denúncia, era para ele ter feito isso. Ou seja, houve ali uma negligência do Ministério Público. Aí vai ser instaurada uma ação penal privada subsidiária da pública. Isso aqui não é tema para esta aula, só apenas estou complementando. Então pode haver, senhores, casos em que o Ministério Público ele se apresente ali de maneira negligente, né? Ou seja, de maneira inerte. Isso é errado, tá? Isso é errado, tá? Então, o Ministério Público ele tem o dever de oferecer a denúncia ou arquivar, né? Ou requerer seu arquivamento, digamos assim, né? E aí ele pode requerer seu arquivamento, ele pode enviar tanto para um órgão lá específico, né? Ou pode enviar também para o Procurador-Geral de Justiça, tá? Enfim, não é tema aqui dessa aula, isso aqui é outra coisa, tá? Arquivamento aqui, na verdade é tema dessa aula, só que eu não vou entrar em muitos detalhes porque a gente está só dominando a base aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o Ministério Público ele vai ser responsável por quê? Por oferecer a denúncia. Ele pode oferecer ou pode arquivar, beleza? Oferecer para quem a denúncia, Gabriel? Vamos lá. Ele vai oferecer para quem? Para o juiz, irmão. Para o juiz, beleza? O juiz ele vai analisar o caso, tá? Ele vai analisar, ele vai definir. É o juiz que vai julgar o caso. Vai decidir realmente se houve crime ou não. Vai decidir se o réu ele vai ser condenado ou vai ser absolvido, beleza? Então, ele vai oferecer a denúncia para o juiz, tá? E aí o que acontece? Toda essa fase aqui, senhores, vamos lá. Antes do Ministério Público oferecer a denúncia, até esse momento, há a fase a fase pré-processual, que a gente chama, fase pré-processual, beleza? Então, a fase pré-processual, agora eu quero que você tire print, tá? Porque eu vou apagar aqui só para ficar melhor pra gente ler, tá? Vamos lá. Só pra gente escrever aqui para ficar melhor didático, tá? Antes do Ministério Público oferecer a denúncia, senhores, nós teremos ali a fase pré-processual. Tá? A frase pré-processual, que é a frase antes do processo, tá? Então, até aqui, nós temos aqui a fase pré-processual, beleza? Pré-processual. Só tirar aqui a câmera. A partir daqui, pessoal, a partir daqui, nós iniciamos a fase processual, que é a partir do momento que o Ministério Público ele oferece a denúncia, aí iniciou ali o processo, beleza, penal. Processo penal não, a fase processual, tá? Então, o Ministério Público, pessoal, ele é responsável por oferecer a denúncia. Por isso que muitas vezes a gente chama ele de titular da ação penal. Porque é ele que vai iniciar a ação penal, tá? É ele que vai agir, é ele que vai oferecer a denúncia, tudo bem? Então, eu só quero que vocês tenham essa noção para que a gente possa agora resolver as questões, tá? Espero realmente que vocês tenham entendido essa parte básica aqui, beleza? Agora vamos resolver as questões. Vamos lá. Primeira questão. Em relação ao inquérito policial, aplicação da lei processual penal, aos sujeitos do processo. Beleza, comando aqui, vamos ver aqui logo a afirmação, né? O inquérito policial é um procedimento administrativo, correto, pessoal, que visa a apuração de infrações penais, bem como a sua autoria, correto? Corretíssimo, tá? Tá correto. Sendo conduzido pela autoridade policial, exatamente, né? O delegado, tá? A autoridade policial é o delegado. Com exceção dos crimes que exigem ação penal privada. Pessoal, com exceção dos crimes que exigem ação penal privada. Senhores, isso aqui está errado, tá? Não é com exceção, tá? Por que acontece? Vamos lá. O que a questão está dizendo aqui? Né? O que a questão está dizendo aqui? Olha aqui para mim agora. A questão está dizendo o seguinte: o inquérito policial é um procedimento administrativo, certo? Que é responsável por apurar infrações penais, bem como a sua autoria, certo? Quando a gente fala que apurar infrações penais, é justamente essa fase de investigar, de colher elementos de informação, tá? Então, beleza. Realmente está correto. Sendo conduzido pela autoridade policial, com exceção dos crimes que exigem ação penal privada. Senhores, os crimes que exigem ação penal privada, eles também são crimes que também podem estar sujeitos a inquérito policial. Eu vou dar exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, o crime de calúnia. Tá? O crime de calúnia, pessoal, é aquele crime... Vamos lá, o que é o crime de calúnia? O crime de calúnia é quando alguém acusa outra pessoa falsamente, certo? De ter cometido um crime. Então, por exemplo, o João, com raiva da Maria, vai na delegacia e acusa a Maria de ter cometido um roubo, certo? Falsamente, ele sabe muito bem que a Maria não cometeu o roubo, ou seja, está fazendo uma acusação falsa. Então, é a acusação falsa de um crime
ao impetrar da outra pessoa. Isso é o crime de calúnia, tá bom? Certo, o crime de calúnia, pessoal, é um crime de ação penal privada, tá? Vou até mudar a cor aqui, ó. Vamos lá. O crime de calúnia, pessoal, é um crime de ação penal, de ação privada, tá? De ação privada. Gabriel, o que é um crime de ação privada? Isso aqui não é tema dessa aula, mas como eu falei pra vocês, algumas coisas a gente vai ter que falar aqui pra você entender. Um crime de ação penal privada é aquele crime em que a vítima, ela precisa ir na delegacia e requerer a instauração de um inquérito policial. Ou seja, ela precisa ter a iniciativa de ter uma investigação para que haja ali uma punição do autor do crime. Se ela não fizer isso, nada vai mudar, beleza? O autor vai continuar impune. Esses são crimes de ação penal privada, que exigem da vítima uma iniciativa de querer que seja instaurado um inquérito para que seja realmente ali, feita ali uma punição ao autor do crime. Esses são crimes de ação privada, tá? O inquérito policial, pessoal, ele serve tanto para apurar crimes de ação pública quanto de ação privada. A questão, ela fala o seguinte, ela trata ali a ação penal privada como exceção ao inquérito policial. Não, a ação penal privada, ela também pode ser um crime, né? Um crime, na verdade, que seja um crime de ação penal privada, como o crime de calúnia, por exemplo, ele pode sim ser investigado por um inquérito policial. Não há nenhum problema sobre isso. Então, portanto, senhores, a nossa afirmação aqui, ó, ela está errada, beleza? Está errada, hein? Tá bom? Está errada. Porque ela está tratando aqui como se o inquérito policial fosse responsável apenas por analisar crimes de ação pública. Negativo. Ele analisa também ação privada, tá? Vamos ver aqui na letra de lei. Ó. Vamos aqui, ó, na letra de lei aqui, ó. Artigo 5º, processo penal. Artigo 5º do processo penal. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Ou seja, quem é que tem qualidade para intentá-la? A vítima, tá? A vítima. E observe aqui que há uma condição, ó, somente poderá proceder a inquérito, ou seja, somente vai ser instaurado inquérito, como eu disse para vocês. Olha aqui para mim, somente vai ser instaurado inquérito se a vítima for requerer a instauração desse inquérito, tá? Beleza? Então, portanto, errado. Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão aqui de inquérito policial, beleza? Vamos resolver aqui essa questão. Vamos lá. No que se refere ao inquérito policial, julgue o item seguinte. Então, vamos lá. Inquérito policial, vamos lá, deixa eu só tirar a câmerazinha aqui para não atrapalhar. Inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento do ofendido. Correto, senhores? Tá certo, até aqui tá correto. Mesmo nos crimes de ação pública incondicionada. Pessoal, agora olha aqui para mim. Observe o seguinte, é a nossa segunda questão, tá? E observe que a segunda questão que trata tanto do inquérito policial quanto da ação penal, que são conteúdos ali correlacionados de maneira junta. Ou seja, a CESP, ela trata dos dois conteúdos de maneira junta, em uma só questão. Então veja a importância de você saber esses dois conteúdos. Inclusive, se você está estudando para a PM Alagoas, esses são os únicos conteúdos, esses dois são os únicos conteúdos que estão previstos no edital de vocês na matéria de processo penal. Então não tem segredo, irmão. É só letra de lei e resolução de questões. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. A CESP, ela faz uma divisão, uma diferença entre ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. A questão aqui, ela está tratando da ação penal pública incondicionada. Isso é matéria para outra aula, mas a gente precisa falar sobre isso porque está aqui correlacionado ao assunto de inquérito policial, beleza? Então vamos lá. O inquérito policial, senhores, ele pode ser instaurado de várias formas, tá? Ele pode ser instaurado de ofício, a gente viu, por exemplo, ali no caso do homicídio. Ele pode ser instaurado mediante... Vamos anotar aqui, vamos trabalhar aqui, vamos lá, trabalhar aqui. Ele pode ser instaurado de ofício, tá? O inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício, por exemplo, no caso ali do homicídio, certo? Do homicídio. Ele pode ser instaurado por meio de uma requisição. O que é uma requisição? É um pedido, por meio de uma requisição de um juiz, ou seja, de uma autoridade judiciária. Ou pode ser por meio de uma requisição do Ministério Público, ou seja, um pedido do Ministério Público. Ele pode ser instaurado por meio de um requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, tá? Do ofendido. Pode ser tanto do ofendido ou do seu representante legal. Gabriel, o que é o representante legal? É o advogado, pessoal. Tá? O advogado. Vou até colocar aqui, ó. Advogado. Beleza? Show? Beleza, tranquilo. Então essas são algumas hipóteses do que dá uma maneira de como o inquérito policial pode ser instaurado. Tudo bem? Show?
Essas três hipóteses aqui, pessoal, são as hipóteses de ação pública, ação pública, ação pública incondicionada, tá? Que está prevista lá no artigo 5º de vocês, tá? Lá no artigo 5º de vocês. Ação pública incondicionada. Por que é o nome incondicionada? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque esse conteúdo aqui é de ação penal, mas eu vou falar porque a gente precisa saber. Ação pública incondicionada, pessoal, são os casos em que não depende de uma... É dever do Estado, digamos assim. É dever do Estado investigar, tá? Beleza? Aí o que acontece? A banca CESP ela faz essa divisão. Ela considera, por exemplo, esses casos aqui ó, de requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público e de requerimento do ofendido como casos de ação pública incondicionada. Beleza? Esses são os casos de ação pública incondicionada. Então, quando a questão fala assim, ó, inquérito policial poderá ser iniciado mediante requerimento do ofendido, tá certo? Mesmo nos crimes de ação pública incondicionada, está certo, senhores. Está certo, está certíssimo, tá? O que acontece? Ela tenta confundir o candidato. Por quê? Esse caso aqui, ó, de requerimento do ofendido, é um caso de ação pública incondicionada, ó. Eu acabei de falar para vocês, é um dos casos, né? Além desse requerimento do ofendido, tem um caso de requisição, tem um caso de ofício. Então, ela tenta confundir quando ela escreve aqui, ó, mesmo, como se fosse um empecilho, como se fosse uma exceção, né? Não é uma exceção. O caso de inquérito policial iniciado por requerimento do ofendido, senhores, vamos lá, olha aqui para mim. O caso de inquérito policial iniciado por requerimento do ofendido é um caso de ação pública incondicionada. Então a banca ela tenta confundir vocês com esse mesmo nos crimes de ação pública incondicionada, como se fosse uma exceção. Não é uma exceção, tá? Mas está correto. Não tem nada de errado aqui nessa afirmação. Não tem nada de errado nessa afirmação, tá? Não tem nada de errado na afirmação, tá correto. Beleza? Ela tenta apenas confundir o candidato, para que o candidato pense o seguinte, ó. Esse caso aqui não é caso de ação pública incondicionada, é caso de ação pública condicionada, mas não é, tá? Gabriel, quais são os casos de ação pública condicionada? Você já falou que agora os casos da incondicionada. Agora, quais são os casos da condicionada? Eu vou mostrar pra você agora, irmão. Agora. Ó, letra de lei, vamos lá. Vamos primeiro aqui terminar aqui, ó. Vou só confirmar com vocês, tá? No artigo 5º fala o seguinte, ó. No artigo 5º do processo penal, depois você pode ver, eu peguei lá da letra da lei, tá? Vamos lá. Nos crimes de ação pública, um inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária, o juiz ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou quem tiver qualidade para representá-lo. Esses casos aqui são os casos da pública incondicionada, tá bom? Da pública, só aqui da pública incondicionada. Beleza, pessoal? Incondicionada, certo? Esse caso aqui, ó, de baixo aqui, pessoal, esse parágrafo 5º, ó, é o caso da ação privada, tá? Da ação privada que a gente falou no começo da aula ali, tá? Nos crimes de ação privada, vamos lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial, ou seja, o delegado, somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. A gente já falou sobre isso ali na outra questão, tá? Agora vamos falar sobre os casos da ação pública condicionada. Ação pública. Senhores, eu não quero me aprofundar muito, mas eu preciso que vocês entendam isso para vocês conseguirem resolver as questões de inquérito, tá? Um assunto vai puxando o outro, tá bom? Então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma aula de inquérito, eu também estou dando uma aula de ação penal. Não de maneira detalhada, né? Como a gente vai fazer em uma aula específica para ação penal. Mas eu preciso aqui explicar para vocês entenderem, tá? Então, na ação pública condicionada, como o próprio nome diz, exige uma condição. E qual é a condição? São duas, né? Não são duas cumulativas, alternadas. Pode ser uma ou pode ser a outra, tá? Existem duas espécies, senhores, de ação pública condicionada, tá? Existem duas espécies de ação pública condicionada, tá? Ou seja, existem crimes, né, de ação pública condicionada. Vamos lá, existem duas espécies, tá? Aqui vai aquele crime. Vamos lá, existem crimes de ação penal pública condicionada. Existem crimes que exigem ali uma condição para que eles sejam ali investigados, tá? Para que seja instaurado inquérito. Vamos falar aqui as duas condições que existem, tá? Não são condições cumulativas, ou seja, que tem que cumprir as duas, não. São duas opções, digamos assim, tá? A primeira seria condicionada à representação. Observe o nome, é representação, ó. Não é requerimento, não é requisição, é representação do ofendido, beleza? Ou aqui é outro caso específico, tá? Requisição do ministro, olha aí como foge, né? Do ministro da Justiça. Isso aqui é um caso específico, tá?
Então, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha aqui para mim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Existem casos, existem crimes, né? Existem crimes em que para ser instaurado um inquérito policial, precisa de uma representação da vítima, uma representação do ofendido. Olha a palavra-chave aqui, ó, representação. Beleza? Gabriel, dê um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês do crime de estelionato, tá? Do crime de estelionato. Beleza? O crime de estelionato, pessoal, que é o crime, é um golpe, né? O golpe, digamos assim, né? O crime de estelionato é um crime que a vítima que sofreu esse golpe, digamos assim, né? Esse estelionato, que foi vítima desse crime, ela precisa ir na delegacia e representar, tá? Ela precisa ir na delegacia e representar, tá? Para que realmente haja ali uma iniciativa do Estado de punir o indivíduo, o autor do crime. Por que tem que ter uma iniciativa do Estado? Porque é uma ação pública, lembra? Uma ação pública é aquela que o Estado ele tem a iniciativa, ele não tem a iniciativa, mas ele tem o dever de punir. Então observe que a iniciativa ela precisa partir ali do ofendido. O ofendido ele precisa representar, certo? Mas o Estado ele vai ter o dever de punir. Mas para que o Estado tenha ali a responsabilidade de punir, é preciso, neste caso específico, que o ofendido ele represente, tá, o crime. No caso aqui do crime de estelionato. Se o cara, vamos supor a Maria, ela foi vítima do crime de estelionato, ela não foi na delegacia, não fez nada, não vai haver essa punição. O autor vai continuar impune, porque nada foi feito, não houve ali uma representação, tá bom? Então esses são os dois casos, representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça são para crimes bem específicos mesmos, que vai estar previsto em lei, tá? É o caso bem isolado mesmo. Eu quero só que você entenda essas duas possibilidades, beleza? Então, show. Gabarito dessa questão aqui, senhores, é certo, tá? A gente fez aqui um resumão, né, de inquérito com ação penal aqui, só de maneira bem breve mesmo, tá? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Próxima questão, vou dar um tempinho para vocês fazerem, é o tempo que eu bebo uma água. Próxima questão. À luz do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF, julgue o próximo item. Vamos lá. Suponha que um homem tenha sido sequestrado, beleza, foi sequestrado, e que os agentes criminosos, né, tenham entrado em contato com os familiares da vítima, exigindo-lhes a entrega de alto valor em dinheiro para libertá-lo. Ou seja, estão ali tentando extorquir a família, né? Nessa situação, durante a investigação, vamos lá, durante a investigação, o membro do Ministério Público ou o delegado poderá requerer diretamente de uma empresa de natureza privada dados cadastrais da vítima ou dos suspeitos, independentemente, grava isso aqui, independentemente de autorização judicial. Pessoal, olha aqui pra mim, vamos lá. Essa afirmativa, você que já resolveu aí, você acha que tá certa ou tá errada? Vamos lá. Primeiro aqui vamos para a letra de lei, mas antes eu vou passar o aviso para vocês. Dados cadastrais, tá? Dados cadastrais, eles podem ser solicitados, tá? Independentemente, eles não dependem para ser solicitados de uma autorização do juiz, ou seja, de uma autorização judicial. Então, por exemplo, o Ministério Público ou o delegado, ele pode requerer, certo, a obtenção desses dados cadastrais. E ele não precisa de um aval, de uma autorização do juiz para isso, tá? Não precisa. Dados cadastrais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso. Independem de autorização judicial. É o que mais é cobrado em questões, é isso. Vocês precisam saber disso. Porque muitas questões fazem o seguinte, elas falam assim, ó, os dados cadastrais, eles dependem de autorização do juiz para serem concedidos. Tá errado, não precisa. Não depende de autorização do juiz. Beleza? Agora, vamos lá. Localização da vítima ou dos suspeitos, né? Localização da vítima ou dos suspeitos. Isso aqui, pessoal, depende de autorização judicial. Beleza? Isso aqui depende de autorização judicial. Então,
Dados cadastrais não dependem, certo? E localização da vítima ou do suspeito depende, beleza? É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, vamos lá. Esse gabarito aqui, tá certo ou tá errado? Essa questão aqui, qual é o gabarito? Em caso de sequestro, crime aqui, ó, tava lá ocorrendo um crime de sequestro, beleza? Só tirar a câmera aqui, tava lá ocorrendo um crime de sequestro, certo? E aí o Ministério Público ou o delegado requeriu a uma empresa, certo, de natureza privada, dados cadastrais, certo? Independentemente de autorização judicial, a afirmação fala o seguinte, vamos ler a afirmação aqui, ó, vou até começar aqui do começo, vamos ler a afirmação, o que tá falando aqui, ó, vamos lá, ó, nessa situação, durante a investigação, o membro do Ministério Público ou o delegado poderá requerer diretamente de uma empresa de natureza privada dados cadastrais da vítima ou dos suspeitos, independentemente de autorização judicial. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá corretíssimo, tá? Como falei pra vocês, dados cadastrais independem de autorização judicial. Beleza? Vamos para a próxima questão. Não tem segredo aqui não, irmão. É decoreba, beleza? E letra de lei, né? Salvo me engano, isso aqui tá no artigo... Vixe, agora eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Mas tá ali no artigo... Eu vou ficar devendo pra vocês, galera. Mas tá na matéria ali de inquérito, tá? Salvo me engano ali, deve estar no artigo... Eu só vou chutar aqui... Eu acho que deve estar lá pro artigo 24, 20, alguma coisa assim, beleza? Ou 18, não sei. Dá uma precisada, mas tá por aqui, tá? Tá por aqui, beleza? Próxima questão, vamos lá. À luz do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF, julgue o próximo item. Vamos lá. A autoridade policial deve instaurar inquérito policial sempre que qualquer pessoa do povo comunicar verbalmente ou por escrito a ocorrência de uma infração penal, independentemente da natureza da ação penal ou da verificação de procedência da verificação da procedência das informações. Pessoal, a gente passou, olha aqui essa questão aqui, ó, eu já expliquei, ó, qual é o gabarito aqui? Você sabe resolver, você sabe. Qual é o gabarito aqui, certo ou errado? Errado, pessoal, errado, não precisa nem discutir não, é errado. Primeiro porque não é sempre, tá? Não é sempre. Primeiro é isso. Esse sempre aqui já deixa errado, beleza? E outra, esse independentemente aqui, ó, independentemente da natureza da ação penal. Nós falamos, pessoal, nesse instante, que existem crimes que precisam de ação penal privada, por exemplo, que a vítima precisa requerer, tá? Ela precisa requerer, assim como, por exemplo, crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, não é independentemente da natureza da ação penal. Se for um crime de ação penal pública incondicionada, aí beleza. Aí a autoridade policial deve instaurar um inquérito, tá? Mas não é qualquer crime, tá? Independentemente da natureza da ação penal, tá errado, tá? E muito menos a verificação das procedências da informação, tá? Por que acontece? Isso aqui a gente chama de VPI, tá? Pera aí, calma aí. Deixa eu só tirar a câmera aqui. Pronto. Isso aqui a gente chama de VPI, que é a verificação da procedência das informações. Qualquer pessoa, pessoal, olha aqui pra mim agora. Qualquer pessoa, ela pode chegar a uma autoridade policial, ela pode chegar na delegacia, certo? E comunicar por meio de escrito ou verbalmente falando a ocorrência de um crime. E aí o que acontece? O delegado ele vai ser obrigado a instaurar um inquérito após essa comunicação? Não. O que vai ser feito? Vai ser feita a VPI, a verificação de procedências de informação, para que ao passar que é feita a VPI, né, ao momento que é feita a VPI, se for verificado realmente que há indícios de um crime, aí sim vai ser ali, se for realmente colhido, né, digamos assim, não, realmente for colhido informações de um suposto crime que pode ter ocorrido, né, que é necessário de uma investigação mais aprofundada, né, que realmente ocorreu o crime, realmente ocorreu, né, aí sim vai ser instaurado um inquérito, mas não é sempre, tá? Precisa ser feita uma verificação, e não é independentemente dessa verificação, precisa ser feita uma verificação, beleza? Então, errado. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão, só tirar a câmera aqui, ó. Vai lá, faça aí, senhores, faça aí e acompanhe a resolução comigo, tá? Beber só uma aguinha aqui que a garganta tá pedindo arrego. Vamos lá. Próxima questão, à luz do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF, julgue o próximo item. O inquérito policial instaurado tem a natureza inquisitiva, correto, beleza, pessoal? Correto. Já a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é essa natureza inquisitiva. E pode ser arquivado pela autoridade policial. Aí cagou, aí, senhores, aí tá errado, beleza? Aí tá errado. Olha aqui pra mim.
Sobre hipótese alguma, senhores, o inquérito policial ele pode ser arquivado pelo delegado, tá? O delegado de polícia ele nunca vai arquivar inquérito policial sobre nenhuma hipótese. Pode acontecer o que for, o delegado nunca vai arquivar o inquérito policial, não pode arquivar, tá? Pelo princípio da indisponibilidade, ó, já foi cobrado em questão, tá? Só tirar a câmerazinha aqui, ó, olha aqui para a tela. Pelo princípio da indisponibilidade. O que é esse princípio, Gabriel? Esse princípio aqui, pessoal, ele fala o seguinte, olha aqui para mim. O inquérito policial, ele é indisponível. Como assim? O delegado, ele não pode dispor, ele não pode fazer o que ele quiser com o inquérito policial, tá? Ele não pode arquivar. É justamente isso que ele não pode fazer, ele não pode arquivar o inquérito policial, tá? Então, o princípio da indisponibilidade fala que o inquérito policial, ele é indisponível. Ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. O delegado de polícia ele não pode dispor, ele não pode fazer o que ele quiser como um inquérito policial, tá? Então, ó, o delta não pode, calma aí, não pode arquivar inquérito policial. Beleza? Show? Então já matou aí. Já tá errado por conta disso, ó. Já tá errado por conta disso, tá? Após a autorização do Ministério Público, nem existe isso, tá? Caso se conclua pela inexistência do crime ou pela ausência de indícios de autoria. Pessoal, ainda que o delegado ele conclui que não houve crime ou o acusado, né, o investigado, ele não é autor do crime, mesmo assim ele não pode arquivar o inquérito, tá? Não pode fazer isso. Beleza? Então, gabarito errado. Vamos lá para a próxima questão. À luz do Código de Processo Penal, vamos lá, e da jurisprudência da STF, julgue o próximo item. A denúncia, vamos aqui, focar aqui na questão. A denúncia pode ser recebida antes da conclusão do inquérito policial, desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade. Pessoal, lembra do que a gente falou no início da aula, que o inquérito policial ele apenas é uma das formas de que a autoria e a materialidade ela pode ser colhida. Se já houver sido colhido autoria e materialidade antes do inquérito policial, vai ser enviado para o Ministério Público para ele oferecer a denúncia. O inquérito policial é uma das formas que pode ser realmente acessado, né, que possa realmente ser obtido essa autoria, essa materialidade. Então, por exemplo, imagine o seguinte, que foi instalado um inquérito policial, certo? Aí, beleza, o inquérito policial, ele tem um prazo, você já deve saber, né? Vou até anotar aqui, ó, o inquérito policial ele tem prazo, tá? Qual é o prazo do inquérito policial? Vamos lá, vamos trabalhar. Qual é o prazo do inquérito policial? É o prazo de conclusão, tá? Para ele ser concluído, beleza? Vamos lá. O inquérito policial vai depender do que, Gabriel? Se o cara estiver solto e tem um prazo, o inquérito tem um prazo, que é um prazo maior. Se o cara estiver preso, né, uma prisão cautelar, né, ele vai ter um prazo menor. Beleza? Vamos lá, a regra é o seguinte, crimes estaduais na esfera estadual, como assim na esfera estadual? Se o cara estiver sendo julgado pela justiça estadual, por exemplo, de um estado aqui do Brasil, o inquérito ele vai ter o prazo de 10 e meia, digamos assim. Como assim 10 e meia, irmão? Se ele estiver preso, vai ter o prazo de 10 dias, e se ele estiver solto, vai ter o prazo de 30 dias, tá? O prazo menor sempre é o que ele está preso. Beleza? Por quê? Porque tem um princípio ali da presunção de inocência, né? Enfim, o cara tá preso, tá recluso, tá sujeito a uma prisão cautelar e tal. Então tem que ter um prazo menor, né? Enfim, habeas corpus, direito de via, tudo isso aí, né? Beleza. Estadual é isso, beleza? 10 e 30. Se ele estiver sendo julgado por uma justiça federal, se ele cometer um crime federal, por exemplo, ele vai estar sujeito ao prazo de 15 e meia, né? 15 e 30, tá? Mesmo raciocínio. Se ele estiver preso, 15 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. Então, se o cara está sendo julgado pela justiça estadual e ele está preso, o acusado está preso, o inquérito ele tem que ser terminado em até 10 dias. Se ele está solto, o inquérito tem que ser terminado até 30 dias. Se ele está sendo julgado por um crime federal, se ele está preso, o inquérito tem que terminar em até 15 dias. Se ele está solto, até 30 dias. Beleza? Show? Crime aqui, também temos os casos aqui também do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas ele tem outro prazo, né? Tráfico de drogas, né? Se o cara está sendo acusado por tráfico de drogas, o inquérito policial ele já tem um prazo maior para ser concluído, tá? Que é o prazo de 30 a 90.
30, 90, né? Se ele está preso, o inquérito pode ser... Se ele está preso cautelarmente, né, e está sendo investigado por tráfico de drogas, o inquérito deve ser concluído até 30 dias. Se ele está solto, até 90. Beleza? Show? Certo. Só para fins aqui de complementação, vocês precisam saber esses prazos. Esses prazos caem bastante, tá? Principalmente esse prazo aqui das 10h30, né? Que é o que está previsto lá no nosso Código Processual Penal, tá? Então eu tiro um print aí, eu vou apagar aqui só para ficar melhor. Vamos voltar para a questão, tá? Vamos voltar aqui para a questão. Vamos lá. Opa, acabei apagando aqui errado. Vamos lá. A denúncia ela pode ser recebida antes da conclusão do inquérito, desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade. Certo, senhores? Está certo, tá? É um gabarito certo. Por quê, Gabriel? Vamos lá. Se já houve elementos de autoria e materialidade suficiente, esses elementos vão ser enviados para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai oferecer a denúncia, o juiz vai receber essa denúncia. Beleza? Show. Então, o juiz ele pode receber essa denúncia mesmo antes da conclusão do inquérito? Pode. Se essa denúncia já tiver acompanhada de indícios de autoria e materialidade, pode. Beleza? Por quê? Qual é o objetivo aqui para que seja oferecida a denúncia? Ter elementos suficientes de autoria e materialidade. Esses elementos eles podem ser obtidos pelo inquérito policial ou não. Beleza? O inquérito policial é apenas uma das formas. Então, quando fala aqui, ó, a denúncia pode ser recebida antes da conclusão do inquérito policial, desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade. Perfeito, senhores. Perfeito, tá? Aí você vai lembrar, senhores, de um princípio. Não é de um princípio, é de uma característica, tá? O inquérito policial, pessoal, ele é dispensável. Ele é dispensável. Dispensável. Não confunda dispensável, olha aqui pra mim. Não confunda dispensável com indisponível, tá? O inquérito policial ele é indisponível, por quê? Porque o delegado ele não pode dispor do inquérito. Como assim ele não pode dispor? Ele não pode fazer o que ele quiser, como por exemplo arquivar o inquérito. Então por isso que o inquérito policial ele é indisponível, beleza? Agora, o inquérito policial ele também é dispensável. O que significa isso? Que o inquérito policial ele pode ou não ser instaurado, dependendo da condição. Como por exemplo eu falei para vocês um exemplo no início da aula. Se já foi colhido elementos mínimos de autoria e materialidade, esses elementos vão ser enviados para o Ministério Público e não precisa mais instaurar inquérito. Não precisa. Ou se já estiver instaurado, não precisa esperar pela conclusão dele, não. Beleza? Como é o caso dessa questão. Então, portanto, senhores, gabarito certo. Beleza? Show? Pessoal, encerramos aqui a nossa aula de resolução de questões de inquérito policial. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido, tenham absorvido o máximo de conhecimento. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Desde já agradeço pela presença de todos, que Deus nos abençoe e vamos pra cima, beleza, irmão? O processo é duro, mas nunca ingrato, certo? Mantenha, persista e acredite. Show? Vamos pra cima, valeu, tamo junto, até a próxima aula.